Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui em domingo, começando o mês de maio, com muita alegria, né? Com muitas bênçãos da parte do Senhor. Então vamos começar já aí, ó, meditando, refletindo, fortalecendo a nossa alma com palavra de Deus. Mas antes de começar essa mensagem, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante, e se inscrever no canal também. Se inscreva no canal, ative o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo você esteja recebendo, combinado? Então vamos para a nossa meditação, e a nossa meditação de hoje está maravilhosa. Ela se encontra em Marcos, no capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 16, e ali vai estar falando da ressurreição de Cristo, quando Cristo ressurgiu, ressuscitou. Vai falar também ali quando Jesus apareceu às mulheres, né, que elas foram ao túmulo e elas viram ali o anjo, viu que Jesus já tinha ressuscitado, mas elas ficaram com tanto medo que elas não falaram nada a ninguém. Mas se você continuar lendo ali também em Marcos, você vai ver que Jesus apareceu a Maria Madalena e ela foi correndo contar aos discípulos. Só que eles não acreditaram nela. Por quê? Porque eles estavam tristes, estavam desanimados, estavam angustiados por causa da morte de Jesus. Só que eles se esqueceram do quê? Que Jesus falou que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E muitas vezes nós estamos assim como os discípulos, né? Se você for ler o versículo 14, vai falar assim que Jesus se aproximou deles, apareceu para os 11 e falou para eles, né? Por que vocês estão incrédulos? Por que vocês estão aí sentados, parados, sem fazer nada? Eu ressuscitei. Né? Em outras palavras, era o que Jesus queria dizer. Olha, eu ressuscitei, eu estou aqui. E é interessante que eles estavam aqui sentados. Muitas vezes nós também, nas nossas vidas, nós nos encontramos desta forma, sentados, né? Sabemos que Jesus deixou a promessa de ressurreição, sabemos que nós andamos com ele, vivemos com ele, né? Mas nós estamos ali, paralisados. O que eu acho interessante é que Jesus não vai falar para um povo estranho, Jesus vai falar para os discípulos. E quem é discípulo? É aqueles que andaram com Jesus os 3 anos, que viram os milagres, que viram as palavras de Jesus, que viu quando Jesus falou e ouviu sobre as bem-aventuranças. Então são pessoas que andaram com Jesus, na verdade, que viram, que presenciaram. Então eles estão ali, estão tristes, estão desanimados, estão incrédulos, estão com dureza, né, nos seus corações. Então muitas das vezes nós estamos assim. Nós andamos com Cristo, vimos o milagre, sabemos o que ele fez nas nossas vidas, já presenciamos, né, o sobrenatural de Deus, mas estamos paralisados, estamos parados, estamos ali, ó, sentados. Não é isso que o Senhor quer para nós. Então, nessa mensagem de hoje, o Senhor tem uma convocação para mim e para você. E qual que é essa convocação? Essa convocação está no versículo 15, porque Jesus ele fala assim, ó, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nesse domingo, nesse começo de mês, o Senhor está me convidando e te convidando a pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor está nos convocando a ir, a falar, a pregar, a anunciar o evangelho. Não ficar paralisado por causa das circunstâncias, por causa da situação. Vocês já perceberam que nós ficamos muitas vezes assentados, acomodados, tristes, né? Porque nós ficamos desanimados com alguma circunstância ao nosso redor? Então nós precisamos confiar no Senhor, que o Senhor está cuidando das nossas vidas, né? E anunciar o seu evangelho. Por quê? Porque os campos estão prontos, estão brancos, estão preparados. Nós precisamos anunciar. E o Senhor fala aqui para anunciar o quê? O evangelho, anunciar a sua palavra, anunciar a sua morte e ressurreição, anunciar o que ele veio fazer aqui por nós, morrendo no nosso lugar, anunciar a salvação, a vida eterna, anunciar tudo aquilo que Jesus veio, né? Mostrar que Jesus cumpriu tudo que as profecias já tinham falado. Então nós precisamos ter esse entendimento de anunciar o evangelho, né? Não é anunciar a crítica, não é anunciar um julgamento. Não, o que nós vemos hoje, infelizmente, são pessoas anunciando e pregando outras coisas que não é o evangelho de Deus, né? Tem criticado o outro ministério, tem falado mal do outro ministério, tem falado mal do irmão, tem feito listas e listas, né, de julgamentos contra A, contra B, contra C. Não, não é esse o nosso papel. O nosso papel é pregar o evangelho. E o evangelho é falar sobre a cruz de Cristo. O evangelho é falar da morte de Jesus, da sua ressurreição, da vida eterna, né, da remissão dos pecados. Isso é evangelho, né? Evangelho é você ir lá na Bíblia e ver o que o Senhor está falando de Gênesis a Apocalipse. Está falando o quê? Está falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que veio para nos resgatar do lamaçal do pecado. Isso é evangelho. Daquele que veio para nos tirar, né, esses hábitos pecaminosos, nos
nos tirar desses comportamentos que nos leva para a perdição. É isso, o evangelho é isso, né? É nós olharmos para dentro de nós, nos examinar e ver que nós estamos errados e que nós precisamos de salvação, de cura, de libertação. O evangelho é isso. E ele fala, e de pregar a quem? A toda criatura. Por que criatura? Porque nós só podemos ser filhos de Deus a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Antes disso, nós somos criatura. Então, em outras versões, está falando, vai e pregue a todas as pessoas. Ou seja, aqueles que não conhecem a palavra, que não conhecem o evangelho de Jesus, que não sabem que Jesus veio para morrer por ele. Por incrível que pareça, tem pessoas hoje que não sabem. Nossa, mas como não sabe? Não sabe que Jesus veio e morreu para pagar pelos pecados daquela pessoa, né? Morreu numa cruz, foi esbofeteado, sofreu, padeceu, foi humilhado, sofreu abandono por mim e por você. Então, muitos não sabem disso, não sabem que Jesus veio para nos dar uma vida eterna, né? Nós sabemos que estamos aqui, mas somos peregrinos. Nós não fazemos parte desse mundo, nós somos peregrinos. Não vamos ficar aqui, né? Nós temos uma eternidade aí. Então, não se resume só nessa vida, mas sim numa vida eterna que Jesus veio conquistar para nós. Então, queridos, nós precisamos estar focados nisso, pregando, falando para as pessoas. É importante congregar? Sim, eu falo aqui com muita ênfase. É importante. Se Jesus deixou os pastores, os evangelistas, os missionários, Jesus deixou todos ali, todos os ministérios, cada um deles é importante. Todos têm o seu valor. E o pastorado tem o seu valor. É importante você congregar, é importante você estar num rebanho, num lugar onde você se alimenta, se fortalece da palavra. Mas saia dali e anuncie o evangelho. Saia dali e proclame aquilo que Jesus fez na sua vida, né? Não é só para ficar ali, não é só para guardar, não é só para ficar sentado, não. É para anunciar, é para falar, é para usar aquilo que Jesus te deu, né? A vocação que Jesus te deu. Então, é importante você congregar, mas nós precisamos também anunciar esse evangelho, falar desse amor. E aí Jesus continua, ele fala assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui Jesus está falando assim, olha, quem crer vai obedecer, é simples assim. Às vezes nós trazemos para o nosso coração, né? Ah, eu não vou mais falar mais porque ninguém acredita em mim, mas não cabe a nós, queridos, não está na nossa mão o crer do outro. Pelo contrário, a palavra de Deus fala assim que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo. Então, deixe nas mãos do Espírito Santo. Mas o Senhor nos deu o quê? Uma convocação. Ele falou, ide, anunciai, pregai, introduzir, ensinar, né? Falar do meu amor, da minha palavra, do meu evangelho. Isso sim, ele nos comissionou. Então, nós temos que fazer, nós temos que cumprir. Agora, o convencer já não é nosso papel. Então, quem crer vai obedecer, vai seguir esse caminho, vai se batizar, vai, né, querer ter prazer na lei de Deus, vai o quê? Ser salvo. Mas quem não crer, que também não está nas nossas mãos, será condenado. E é interessante que esse será condenado está falando de um estado, está falando de uma condição, está falando de um aspecto, de um local, de uma situação, uma circunstância determinada no futuro. Ou seja, essa pessoa por não crer e não acreditar, ela mesma já está se colocando nesse lugar de condenação. Não sou eu, não é você que está condenando, mas a própria pessoa, por não crer, ela já está nesse lugar. Ela já está nesse estado de condenação, por não acreditar. Então, nós precisamos fazer o quê? Cumprir o ID do Senhor. Simples assim. Então, para concluir a nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão, que nós não sejamos incrédulos a ponto de ficarmos paralisados, né? Como os discípulos ficaram parados ali esperando alguma coisa acontecer. Não, nós já temos experiência com Deus, já somos salvos em Cristo Jesus, já conhecemos o Evangelho, já conhecemos a palavra, cremos na morte e ressurreição de Cristo, sabemos que Ele veio em carne, que Ele veio, habitou entre nós, não é verdade? Mas que Ele era o quê? Que Ele era Deus, mas Ele se despiu da sua glória. Para quê? Para que pudéssemos nos salvar, e morreu numa cruz, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Esse é o Evangelho, essa é a palavra de Deus, e é isso que nós precisamos anunciar, e não ficarmos paralisados, mas sim cumprir o ID de Jesus. O resto Ele vai garantir. O crer, Ele vai garantir. Fique sossegado. Obedeça e ensine. Ensinar o quê, pastora? Ensinar o evangelho, como eu falei. As boas novas de salvação, a morte e a ressurreição de Cristo. Ensinar a vida com Deus, oração, santidade, fruto do Espírito, temor. Em outras palavras, ensinar Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, ensinar Bíblia. O que a Bíblia ensina e o que a Bíblia fala. Porque Jesus não deixa nenhum caminho para dúvida. A Bíblia tem resposta para tudo aquilo que a gente precisa.
E outra coisa também, o crer não depende de mim, não depende de você, como eu falei. O crer depende exclusivamente do Senhor. Então, vamos como a palavra do Senhor falou: eu plantei e Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. Então, não se preocupa se a pessoa não crê naquilo que você está falando. Faça a sua parte. Planta, regue, né? Faça a sua parte. O crescimento quem vai dar é o Senhor. Combinado? Então, fica por aqui a nossa jornada de lições, a nossa reflexão deste domingo, que ela possa aquecer o seu coração e que ela possa abençoar a sua vida. Que você já comece o mês também abençoando outras pessoas. Então, compartilhe essa mensagem aí com seus familiares, amigos, irmãos. Então, eu te espero aqui, se Deus assim permitir, no próximo domingo às 6 horas da manhã, para mais um momento de reflexão. E não se esqueça que toda terça também eu tô postando vídeo de reflexões da palavra do Senhor. São vídeos curtos, mas que edifica muito e fortalece muito a nossa alma. Combinado? Então, eu te espero aqui no nosso canal Jornada de Lições. Que você possa ter uma semana aí abençoada, produtiva e cheia da presença de Deus. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima Jornada de Lições.